nossa devocional. Sejam bem-vindos à nossa rotina com Deus. E eu espero em Jesus abençoar a sua vida hoje. Vamos orar? Em nome de Jesus. Pai amado, em nome de Jesus, agradeço ao Senhor por este privilégio e honra de estar nessa mesa conversando e lendo a Tua palavra com os meus irmãos. Espírito Santo, essa live é do Senhor, minha vida também. Se houver algum equívoco da minha parte para falar ou me expressar, que o Senhor complete essa palavra no coração dos meus irmãos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, gente. Obrigada pela presença, sejam todos bem-vindos. Obrigada. Lena Teixeira, bom dia. Bom dia, Marcinho, bom dia. Deixa eu ver quem foi que entrou aqui. Ana Maria, Fabiano, Deiva, Caroline, Clay, bom dia. Muito obrigada pela presença. Rose Matos, Elisama, bom dia. Salmos de número 37, versículo de 1 ao 7. Não se preocupe com os perversos, nem tenha inveja dos que praticam o mal, pois como o capim, como erva, logo secarão, e como a grama verde, logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem, e você viverá seguro na terra e prosperará. Busque no Senhor sua alegria, e Ele lhe dará os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele o ajudará. Tornará sua inocência radiante como o amanhecer e a justiça de sua causa como o sol ao meio-dia. Aquiete-se na presença do Senhor, espere nele com paciência. Não se preocupe com o perverso que prospera em seu caminho, nem se aborreça com os planos maldosos, com seus planos maldosos. Esse salmo foi escrito na velhice de Davi. E Davi já tinha, já tinha vivido situações bem desafiadoras. Ele já tinha passado pela perseguição de Saul, Absalão. Ele já tinha visto pessoas maldosas, violentas, prosperarem, parecia que tudo dava certo, mas ele percebeu que durante a jornada dele, essas pessoas ficaram para trás, essas pessoas passaram, e ele, vivendo na dependência de Deus, permaneceu. Então ele fala nesse salmo: não se preocupe, porque a verdadeira paz, ela não vem do controle, de dar tudo certo, de estar tudo andando perfeitamente em cima do caos. A paz vem de um relacionamento profundo com Deus. Ele fala assim, olha, ele começa lá, no versículo 2 ele fala, no versículo 1 ao 2 ele fala assim: não se irrite, não fique irritado, não fique nervoso, não fique inflamado, não fique revoltado, não fique indignado. Porque você olha para a vida de pessoas que parecem dar certo tudo na vida delas e elas não têm uma vida de acordo com o querer e a vontade de Deus. Não se preocupe, porque eles são como uma erva do campo. Hoje prospera, essa prosperidade não tem, ela tem prazo de validade, ela vai acabar, vai passar. Aí no versículo 3 ele fala: confie no Senhor e faça o bem. Confie e faça. O versículo 4 fala da alegria, para ter essa alegria no Senhor. No 5 e o 6 fala entrega tudo, e no 7 fala descansa e espera. Hoje eu queria falar para você que está passando por algum momento de dúvida. E eu queria dizer para você, falei tudo isso antes de Davi, e falando sobre esses versículos, para dizer que não é que você não vai ter dúvida na sua vida. Se você tiver um relacionamento profundo com Deus, as dúvidas virão. Mas muitas vezes as dúvidas que a gente tem no nosso dia a dia, se ela está levando você a uma exaustão e a uma angústia, está faltando você confiar, fazer sua parte, se alegrar no Senhor, entregar tudo para Deus, descansar e esperar em Deus.
Porque muitas vezes o nosso coração, ele se enche de dúvida porque nós tentamos segurar tudo nas mãos, controlar todas as coisas. Então, se nós temos dúvidas, é porque a gente não quer abrir mão de nada. Geralmente, quando nós temos dúvidas sobre qualquer assunto, é porque, independente da nossa escolha, nós vamos perder algo. Independente do que a gente for escolher, a gente vai perder algo. E o segredo está na nossa relação com Deus, para a gente tomar as decisões certas. Para que as dúvidas, quando aparecerem, a gente entregar para Deus e deixar Deus nos ajudar a decidir, nos ajudar a escolher. Porque quando Deus nos ajuda a decidir, lembra que eu acabei de dizer que quando você faz uma escolha, você sempre vai perder alguma coisa? Ele supre essa falta. Agora, tem pessoas que nunca decidem nada. Fica ali no meio. Tem uma brincadeira, quando eu era criança, que os adultos faziam com a gente. Eu acho que hoje o povo não faz mais, mas eu acho interessante voltar a esses tipos de brincadeira em família. É bem interessante. Quando a gente era criança, às vezes os adultos escondiam algum doce, algum presente e brincava de tá quente, tá frio. Quanto mais a gente se aproximava, mais os adultos falavam tá quente, tá quente, tá quente. Quando a gente se afastava, falava ih, tá frio, virou uma geladeira. Aí você chegava perto, falava tá sapecando, tá pegando fogo, virou agora um fogaréu. Você sabia que estava perto do presente, da surpresa. Então tá quente ou tá frio? Às vezes a gente fica angustiado, com medo de não achar, com medo de não acertar. A gente tá perto. Quando fala tá quente, fica ali. E a gente olha, a gente não acha, a gente fica ali. Aí o adulto fala, procura. Você tá perto. Você vai encontrar, tá pegando fogo. E a gente olhava e não conseguia. Muitas vezes o medo de não encontrar esse presente, às vezes fazia a gente desistir. Tava pertinho, mas você tava perto, você quase achou, Fernanda. Mas tava pegando fogo, você desiste. Porque bate a angústia, bate o desespero. E se não for? E se eu errar? Eu sei que eu trouxe uma brincadeira boba aqui do passado, tá quente, tá frio. Mas é exatamente isso. Quanto mais próximos de Deus a gente está, mais quente, mais pegando fogo a gente fica da presença dele e mais a gente sente que tá no caminho certo, que é ali. E a gente pode arriscar, porque a gente vai encontrar o presente. Na presença de Deus a gente encontra o que a gente busca, porque ele tem nas mãos exatamente o que vai trazer plenitude para nossa alma. Aí você fala assim, não, Fernanda, eu só tô com uma dúvida se eu compro um carro ou se eu compro um outro. Mas Deus sabe qual é o carro que vai abençoar a sua vida. Não, Fernanda, eu só tô uma dúvida se eu como isso ou se eu como aquilo. Eu tô falando de dúvidas sérias que a gente tem na vida. Dúvidas que vão interferir na nossa eternidade. Ó. Ambulância passando. Então, por diversas vezes, o nosso coração se enche de dúvidas, porque a gente não quer largar o controle. A gente não quer perder, a gente queria tudo. Não dá para ter tudo. Não dá para você ter tudo. Então, se não dá para você ter tudo, não dá para você controlar tudo, você tem que acertar na sua escolha, não tem? E não tem como você acertar na sua escolha se não tiver nas mãos de Deus o que você está procurando. Porque nas mãos de Deus, se você perder alguma coisa, mas você escolhe pegar nas mãos de Deus, decidir pelo que Deus está te direcionando, todas as coisas que você perder por fazer essa escolha, a presença de Deus, o cuidado e o amor dele supre a falta do que você perde.
Agora, se você fica neste lugar de dúvida e não escolhe nem uma coisa nem outra, você perde a presença, a ação, o descanso, a alegria que você teria na presença de Deus. Então, você precisa decidir alguma coisa, vá para o lado quente da presença do Senhor. Muitas vezes você fica aí nessa dúvida porque você viu que o outro decidiu uma coisa e hoje ele está bem, está prosperando, deu certo. E tá todo mundo por aqui, Fernanda. Todo mundo está fazendo isso e está dando certo. Mas se o seu coração duvida, se a sua alma está inquieta, o Espírito Santo de Deus está falando no seu coração alguma coisa. Às vezes vem pessoas... Eu tenho aprendido muito, como Davi aqui, né? Davi já estava na velhice e estava falando que ele estava aprendendo, né? Eu estava falando dos ensinamentos dele. Isso aqui é quase que um provérbio de sabedoria, um salmo de sabedoria. E falando assim, olha, não fique preocupado, não fique irritado. Porque às vezes você está nesse lugar de dúvida, você está irritado, você está preocupado. Por quê? Eu queria o que está todo mundo fazendo, porque, olha só, deu certo lá. Por que não daria certo comigo? Mas seu coração está com dúvida. Seu coração não tem paz. Às vezes você tem que tomar uma decisão solitária. E Davi estava dizendo isso. E uma coisa, eu acabei que eu me perdi. Uma coisa que eu tenho aprendido muito. A maioria das coisas que eu tenho dúvida é porque é não. Porque quando a gente está numa relação profunda com Deus, a gente tem confiança. A gente olha para o que tem que fazer e vai fazer. A gente tem alegria. Mesmo sem motivos, o nosso coração fica em paz, a gente tem descanso. E quando você tem essa relação profunda com Deus, o Espírito Santo não deixa você ficar enganado. Então, a dúvida, ela tem que ser uma ferramenta para te direcionar para a presença de Deus, para você entregar suas dúvidas. E na maioria das vezes, as dúvidas vêm, por que não? Porque quando você vai buscar na presença de Deus, é claro os sintomas, porque tem descanso, tem alegria, tem paz. Então, eu não sei para quem é esse recado hoje, mas talvez o seu coração esteja angustiado, porque você tem visto a prosperidade de pessoas, mas tem olhado para a vida de pessoas que fazem o mal. E Davi fala, eu passei por isso. Eu vi o fim dessas pessoas. A prosperidade não dura. E um coração cheio de dúvidas do que decidir, do que eu escolho, para onde que eu vou. É um lugar que não é para ficar. Porque você pega essas suas dúvidas, vai para a presença de Deus e fala assim, Deus, eu não quero ter tudo. Se eu decidir por aqui, eu vou perder isso, 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 isso. Mas onde o Senhor me der paz, onde o Senhor me der descanso e alegria, eu sei que eu vou perder coisas, mas sei que a sua presença é suficiente para aquietar meu coração. Então, Davi estava falando assim, olha, eu já passei por isso. Estava velho já e falou, olha, não se preocupe com os perversos, nem tenhas inveja dos que praticam o mal. Às vezes a gente fala assim, cansei de ser bom, vou começar a ser ruim. Porque pessoa má, gente que é ruim, que se dá bem na vida. Mas Davi falou, eu passei por essas pessoas. Elas já se foram. A prosperidade delas acabaram. E eu continuo aqui. Na minha velhice, eu continuo aqui. Estou doente, estou passando por uns perrengues, mas a minha alma descansa, a minha alma se alegra, a minha alma se alegra na presença de Deus. Mesmo ele estando doente, lá no final, velho, né? Ele estava com muitas enfermidades, mas ele fala,
eu descanso, eu confio, eu entrego. Então, se hoje você está com dúvida de alguma coisa, precisa decidir algumas coisas, lembra da brincadeira que eu falei que a gente fazia na infância? Tá quente, tá frio? Quanto mais perto de Deus você chegar, nessa relação, nesse relacionamento que é construído. É construído. Tem dia que você não ora direito, não lê a Bíblia direito, mas você está esperando algo de Deus. Se você está esperando algo de Deus, você tem que procurar as respostas na palavra dele. Tem gente que fala assim, eu não preciso de ir na igreja, eu tenho a minha igreja, eu assisto online. Quanto mais você chega na comunhão dos santos, mas não, tem gente errada, tem gente pecadora, sim, seja bem-vindo, você também é. O lugar onde Deus se revela, Deus se mostra através do seu irmão, vai, participa da comunhão. Deus ordena bênção, Deus ordena vida, bênção, Deus ordena vida. Quantas vezes eu estava em dúvida em algumas coisas, compartilhei com 2 ou 3 irmãs, e de repente algo que elas falam ali, falo, gente, é isso. E muitas vezes é na palavra, você vai ler a Bíblia, você está esperando algo de Deus? Então lê a palavra de Deus, lê a Bíblia, vai para a igreja, na comunhão dos santos. Tem bênção que você só consegue dentro da igreja, ou dentro de uma célula, porque é na comunhão dos santos que Deus ordena a bênção. Tem bênçãos que você só encontra na comunhão. Então, eu queria abençoar a sua vida hoje e dizer que esse lugar de Davi aqui, que Davi fala assim, não se preocupe, não se irrite, confia, entrega, descansa, se alegre. É um lugar que eu tenho vivenciado na minha vida. E eu posso dizer para vocês, isso vai livrar vocês de muitas doenças, de muitas enfermidades. Tem pessoas que falam assim, olha, Fernanda, eu já vi mulheres que passam pelo que você passou e elas adquirem esse tipo de doença, esse tipo de doença, esse tipo de doença. 1 ano depois de tudo que passou pelo que você passou, as doenças se manifestam. E aí eu falei, gente, então eu vou buscar, eu vou orar, eu vou para a presença de Deus, eu vou para a presença do meu Pai. Se o que eu passei, ele gera enfermidades em mim, por causa do sofrimento que eu passei, então eu vou colocar diante de Deus, porque eu não quero ficar no mesmo lugar que todo mundo fica, que todas as mulheres ficaram. Eu quero ficar na presença de Deus. Claro, se for ter que passar pelo que tiver que passar, a gente vai passar. Mas muitas vezes, as enfermidades que a gente passa, as angústias, é resultado das escolhas e decisões que a gente faz, do que a gente vai fazer com a nossa vida. E o lugar que você se coloca, às vezes, de vítima, é uma escolha, é uma decisão. Você fica vivendo de ressentimento. Então, não fique neste lugar. Não tenha dúvidas de que na presença de Deus tem tudo que você precisa. Tudo que você precisa. Deus tem vários nomes. E todos os nomes de Deus é resposta para alguma necessidade que você tem na sua vida. Se você tem um pai que cuida de você, que te protege, é o primeiro lugar que você tem que correr quando você tem dúvida. Você fala, Fernanda, mas faz 1 mês que eu tô em dúvida, eu tô angustiado, não consigo nem dormir, porque você não quer perder coisas. Você sabe que se você decidir, você vai ter que perder. Só que você precisa lembrar, Romanos 28:8, eu não estou lembrada, fala, todas as coisas contribuem para aqueles que amam, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Ame a Deus, confie, entregue, descanse. E todas as coisas vão contribuir para o seu bem, porque todo o mal que te acontecer, porque você decidiu por este caminho, tudo aquilo que você abrir mão, Deus vai reverter em bem na sua vida. É uma promessa
E eu posso dizer para você, Ele cumpre. Deus não deve nada para ninguém. Então, se você quer desfrutar de uma paz, de uma vida sem angústia das dúvidas, siga os conselhos de Davi. Não fique comparando sua vida com a vida do outro. Você vai ficar irritado, porque o outro só se dá bem e você que faz tudo certinho está se dando mal. Mas existe um final para isso. Isso não dura para sempre. Confie e faça o bem. Faça a sua parte. Entrega tudo para Deus. Para de querer controlar tudo, segurar tudo. E descanse em Deus e espera. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe seu dia. Não viva uma vida de dúvidas. Tenha uma vida de descanso, de alegria em Deus, de confiança e de entrega. Em nome de Jesus, Pai, eu agradeço, Senhor, por esse dia. Coloco a vida dos meus irmãos. O Senhor conhece a angústia e a aflição que estão passando por hoje. Nós sabemos que é na Tua presença, na relação com o Senhor, que nós temos descanso, nós temos alegria, nós temos condições de esperar o momento certo, de viver as coisas que nós precisamos viver. Se tem algum irmão aqui, alguma irmã que precisa decidir, mas está com medo de perder pessoas, está com medo de perder oportunidades, que elas possam mergulhar nessa relação com o Senhor e buscar tudo onde a Tua presença está, buscar todas as oportunidades de ouvir Tua voz e de receber diretamente das Tuas mãos as bênçãos que o Senhor tem reservada para cada um de nós. Em nome de Jesus, o Senhor é suficiente para nós. Tire, Senhor, neste momento, do coração dos meus irmãos o peso, a angústia, a dor, o desespero, a impaciência. E Espírito Santo, derrame agora sobre a vida deles a segurança de saber que o Senhor é o nosso Pai e o Senhor é suficiente. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá, por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Seja curado de toda doença do seu corpo e de toda enfermidade da sua alma. Em nome de Jesus. Amém. Eu vi que teve algumas pessoas aqui no TikTok que pediu oração. Vai no inbox, lá nas mensagens, coloca o emojizinho da mão que eu vou orar por você, tá bom? Um cheiro. Até amanhã, às 6h30. Tchau, tchau.